Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos realizar hoje aqui mais uma sessão para esclarecimento sobre o programa de certificação de acordo na norma ISA IEC 62443, que fala sobre segurança cibernética no mundo industrial, basicamente que o pessoal chama de Cyber OT, né? Eu sou Ana Cristina Rodrigues, sou diretora da ISA São Paulo Section. Trabalho também dentro do Distrito América Latina, que lidera todas as sessões da América Latina, contribuindo aí com essa iniciativa de capacitação e treinamentos da ISA no Brasil, especificamente no idioma em português. Quero apresentar a vocês os nossos instrutores da ISA aqui no Brasil. São eles o Eric Maran, que está aqui conosco hoje, membro da ISA, instrutor certificado na norma. O Felipe Costa, que hoje não pôde estar conosco, mas é um dos nossos instrutores certificados aqui no Brasil. E o Guilherme Neves, que está aqui conosco hoje, também todos eles membros e certificados pela norma. Então, eu queria começar, Eric e Guilherme, vocês que estão aqui com a gente hoje, dá uma palavrinha, se apresentem e contem brevemente um pouquinho do histórico de vocês, profissional, com relação à segurança cibernética e por que vocês aceitaram esse desafio de serem os instrutores da ISA aqui no Brasil. Vamos começar? Pode ser com você, Eric, começando? Pode sim. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Ana, pelo convite de novo, né? Bom, meu nome é Eric Maran, sou membro da ISA já faz alguns anos e atualmente sou presidente da ISA Seção São Paulo, né? E trabalho com a Ana também no Distrito América Latina, coordenando os treinamentos, que a ideia é a gente ampliar os treinamentos para a América Latina, né? Para outros países da América Latina. E lá em 2019 a gente teve esse convite, tivemos esse desafio, né? Para a gente ir para os Estados Unidos, pegar informações da norma, entender a norma e trazer isso para aplicar aqui para o público no Brasil em português, né? Eu, Guilherme, Felipe, né? Foram 4 pessoas que foram para lá para poder fazer esses treinamentos. E é uma trajetória, de lá para cá a gente vê que a cada ano a quantidade de alunos, a quantidade de pessoas interessadas em se capacitar, entender a norma, aumenta exponencialmente, né? Então, a gente já tem turmas regulares aí, tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre, para poder atender essa demanda crescente aí de treinamentos aqui no Brasil, né? Vai lá, Guilherme. Opa, boa tarde, pessoal. Eu sou o Guilherme Neves, também trabalho nessa área de cibersegurança já faz bastante tempo, em tecnologia desde 89, né? E eu sempre trabalhei na indústria e era uma grande deficiência da indústria a questão de cibersegurança. Principalmente com a digitalização da indústria, isso foi ficando cada vez mais evidente, né? E lá em 2018 a gente começou esse movimento, né, para tentar trazer os treinamentos para o Brasil, que era muito caro, você tinha que ir presencialmente nos Estados Unidos, era uma coisa inviável, né? Então, nós fomos lá, fizemos o curso, né, o Training the Trainers, né, o curso de certificação de instrutor, e desde lá a gente tem aplicado esse treinamento aqui, e o que a gente tem visto é que essa nosso trabalho de evangelização das indústrias em relação ao risco tem surtido efeito. Várias empresas estão exigindo pelo menos o primeiro certificado de C32 para contratar empresas terceiras para NOC/SOC, para consultoria, e até mesmo para contratar como funcionário. Então, a gente tem visto um aumento da demanda do mercado por essa certificação e cada dia se tornando mais importante para a empregabilidade. Além disso, o Brasil tem se destacado
na área de defesa cibernética também, com grande operação de treinamento, né, e de capacitação das indústrias, que é o Guardião Cibernético. É o maior evento, a maior operação de treinamento de defesa cibernética do mundo, realizado por um único país. No ano passado participaram quase 180 empresas, uma semana, mais de 1.000 pessoas. Eu tive a oportunidade de ser o keynote speaker e o interesse das empresas, principalmente de infraestruturas críticas do país, com segurança cibernética, aumentou bastante, né? E cada dia a gente tem aumento da regulação também. Então, está passando a não ser só uma decisão de negócio, mas também uma necessidade legal você ter profissionais certificados dentro das empresas. Bem lembrado, Guilherme, muito obrigada. Bom, após essas apresentações, eu vou dar início aqui, então, a gente fazer uma breve esclarecimento sobre a norma em si, tá? O objetivo, relembrando aqui, o objetivo hoje é falar sobre esse programa de certificação, a certificação internacional, bem como o Eric bem colocou, o Guilherme também, há cerca de 6 anos atrás, nós iniciamos essa jornada aqui no Brasil de treinamento, e essa certificação em português, né, de forma mais acessível para os nossos profissionais. Há exatos 6, 7 anos atrás, agora, né, não havia nenhum profissional brasileiro certificado e com conhecimento da norma aqui no Brasil, e hoje nós temos aí já um bom número de profissionais, treinamos mais de quantas pessoas por ano, Eric e Guilherme? Cerca de 150 profissionais, não sei, que vocês estão treinando por ano aqui no Brasil, né? E eles passam depois por aí, né? Por aí. Tô pensando aqui nos números de turmas que a gente faz. Então, vamos dar o início aqui, falando um pouquinho sobre a norma em si, o que é essa norma de cibersegurança industrial para chão de fábrica, né? Então, quem que gostaria aqui de me ajudar falando um pouquinho sobre a origem da norma? Posso falar aqui da origem da norma, né? Até a história aqui que o Eric conta, né? O Eric Cosma, que foi o pai dessa norma aí, né? Que depois dos ataques de 11 de setembro, o Departamento de Defesa americano abriu o olho e percebeu que infraestruturas críticas eram alvo de ataques físicos e ataques cibernéticos, né? Então, criou-se uma comissão com o Departamento de Defesa, com a Federação de Automação dos Estados Unidos e fez uma força-tarefa para ter as primeiras regras, né? Os primeiros documentos da norma. Sempre muito focado nas infraestruturas críticas e depois foi abarcando outros setores, né? Então, a norma começou aí, principalmente o pessoal de energia elétrica, óleo e gás, né, a indústria de modo geral. Ela é um arcabouço necessário para que as empresas operem com segurança, né? Então, a norma foi sendo incorporada em vários outros frameworks. Então, hoje, se você pegar o NIST, ele fala da norma, se você pegar a IEC, ele fala da norma, se você pegar a NERC, fala da norma, se você pegar o Regulamento Brasileiro de Energia Elétrica, ele fala da norma. Então, ela foi ganhando força e uma coisa interessante é porque a norma começou com uma norma ANSI, que era uma norma inglesa, uma norma americana, né? E depois ela foi incorporada pela IEC, que é o comitê da ISO, né? E ela se tornou uma norma internacional, não só americana, mas uma norma internacional. Uma coisa interessante de dizer é que o Brasil é signatário da IEC. Então, significa que essa norma, independente, só temos um documento traduzido, mas independente dela estar traduzida ou não, ela é considerada como boa prática no Brasil. Perfeito, Guilherme. Assim como, só complementando, tem vários outros países que decidiram
adotar a norma como seu padrão de cibersegurança, como seu framework de cibersegurança. Austrália, Japão, boa parte da base do framework desses países em cibersegurança OT é a 62443. Perfeito. Então, já falamos um pouquinho também aqui do contexto histórico, né? E sobre a aplicabilidade aqui, querem comentar alguma coisa? Aplicabilidade é tudo que a gente... quando a gente começa a trabalhar com Cyber OT, eu venho da indústria, eu trabalho com indústria e automação há 25 anos, né? Muita gente pensa muito ali no óleo e gás, na energia, mas tem vários outros subsistemas que fazem parte de infraestrutura crítica, né? Hospital, telecomunicações, bancos, tudo isso é infraestrutura crítica, porque tudo isso é o que faz, na verdade, é o nosso modo de vida de hoje, né? É o que traz a tecnologia e traz os benefícios que a gente aplica hoje. Então, a gente começa a olhar isso de uma maneira mais macro e como a gente pode aplicar esses conceitos no nosso dia a dia também, né? Eu queria que vocês comentassem também um pouquinho sobre as diferenças entre uma norma de segurança cibernética do mundo corporativo e do mundo de chão de fábrica. Tem diferença? Tem diferença. Tem algumas boas práticas, elas são parecidas, mas o modo como eu aplico em um segmento é diferente do modo que eu aplico no outro, né? A gente não pode generalizar e achar que o modo como eu aplico a norma de cibersegurança da ISO, por exemplo, 27000, é o mesmo padrão que eu vou aplicar num sistema de OT, né? Os conceitos por trás são parecidos, mas o modo que a gente vai aplicar é bem diferente, porque os pré-requisitos e como cada sistema opera também é bem diferente. Eu complementaria aqui o Eric dizendo que a prioridade é diferente. Né? Nas normas de TI, a gente tem prioridade para confidencialidade. Nas normas de OT, a gente tem prioridade para disponibilidade. Eu acho que as duas coisas... quer proteger principalmente os dados, né? E não que no chão de fábrica não há necessidade de proteção de dados, mas prioritariamente a proteção de vidas, né? De vidas, de processo, da operação. Exatamente. Acho que é algo que tem, ele está acima da priorização de proteção de dados, correto? Correto. Inclusive, o que a gente, em inglês, né? Em português, tudo para a gente é segurança, né? Mas em inglês a gente tem palavras diferentes, né? Na norma de TI, a gente fala em security, né? Que é segurança de dados. E nas normas de OT, a gente fala em safety, que é a segurança de pessoas, segurança operacional, né? Operacional. Envolve pessoas, meio ambiente, integridade da planta, e também a segurança de dados. Mas e também a segurança de dados, né? Isso, a prioridade é a segurança do trabalho, propriamente dito. Né? São as consequências de um incidente cibernético na segurança do trabalho. E já o TI ele tem muito mais consequências financeiras de reputação, mas no mundo de OT as coisas explodem, vazam, né? Então pega fogo, é diferente. Então a prioridade, a criticidade é diferente. Exato. E aí, consequentemente, as normas também têm que priorizar implementações de formas diferentes, né? Então, acho que é isso que tem a diferenciação dentro das normas e da forma de aplicá-las, né? Bom, as normas em si, né? Essa norma especificamente da ISA, ela é composta, vocês estão vendo aqui, por mais de 10 documentos. Então, a norma não é um documento apenas, tá? É um conjunto de documentos que são as normas técnicas propriamente ditas, né? E tem os documentos, os relatórios técnicos, chamados de TRs, né? Technical Reports, que complementam as normas. Então, veja aqui, a gente listou todos os documentos que compõem essa norma, e você gostaria de explicar um pouquinho, um de vocês, como que é a divisão desses documentos aqui? Podemos dizer que é dividido em 4 grandes partes? Como que vocês falariam sobre isso?
Sim, a gente tem 4 grandes grupos principais, né? E dentro desses grupos a gente tem capítulos ou partes das normas ali, né? Então, no grupo 1, basicamente conceitos, terminologias, né? Essa primeira aqui, Documentos né? de referência, exatamente. No grupo 2, já Essas começa a 4 aqui, parte. né? Isso, é parte 1, 2, 3 e 4, né? Uhum. Na parte 2 já começa a parte documental, né? Então, como é que eu vou criar os meus padrões, documentos, o que a gente chama de CSMS, que é meu Sistema de Gestão de Risco para Cibersegurança OT. A parte 3 é como eu vou realmente fazer um design, um risk assessment, o procedimento, as recomendações de como você realmente analisar seus requisitos de cibersegurança. São E a esses parte 2 4 documentos, né? Uhum. são 3 documentos na parte 3, né? 3. Uhum. E a parte 4, que isso é bem diferente de outras normas, é uma parte que é voltado para o fabricante de soluções de automação. Não só de CyberOT, mas o fabricante de um sistema de automação, de um PLC, de um SDCS. Como é que ele são as recomendações e como é que ele vai ser auditado, né, para verificar qual tipo de função de cibersegurança ele incorporou no seu produto. É o que a gente chama de Secure by Design, ou seja, se desde a concepção do produto, daquela solução, que pode ser um hardware, pode ser um software, pode ser um sistema, que é um conjunto de hardware e software, né? Se ele incorpora funções de cibersegurança que são inerentes da solução dele, né? Para aplicar no dia a dia, né? Então, de uma maneira geral, a parte 4.1, ela faz um audit, a certificação de todo o projeto, todo o processo da empresa como um todo. Se a empresa ela tem o R&D dela, tem capacidade para desenvolver esses produtos com segurança. E a parte 4.2 são os padrões de como eu vou testar e qualificar ou ranquear, definir o security level de uma solução, de um produto em especial, né? Eu gosto sempre de ressaltar isso nos treinamentos, porque para o usuário, a pessoa que vai aplicar aquela solução de automação, e ela vai aplicar no dia a dia, com certeza, pedir produtos que já sejam certificados, testados, homologados, é uma economia lá na frente, porque você vai precisar criar novas contramedidas ou entrar com outros equipamentos para poder ter essas soluções de cibersegurança, uma vez que eles são inerentes do produto também, né? E a norma ela tem vários outros capítulos que estão sendo desenvolvidos nesse momento para poder crescer essa base de conhecimento de como aplicar a cibersegurança e OT também. Aliás, bem lembrado, assim, essa norma começou, como vocês bem comentaram, historicamente falando, né, após os ataques à Torre Gêmeas, lá nos Estados Unidos, né, isso foi em 2001, né, de lá para cá começou o desenvolvimento, a falar-se, em criar-se essa norma, né, então veja, estamos em 2026, significa que essa norma está em desenvolvimento agora, completando 25 anos, Isso né? aí. Então, esses documentos, eles não são, eles são regularmente atualizados e complementados, correto? Posso dizer assim, que existe um comitê técnico da norma, onde participam aí mais de 900 mil especialistas no mundo todo, né? Pessoas de diferentes segmentos e empresas e países. E a norma tem muito mais pessoas participando, mas esses 900 são os que trabalham de forma ativamente opinando e votando para que esses documentos sejam consensuais e aprovados, né? E então, veja, é o maior comitê hoje de normas da ISA, são vários comitês, várias diferentes normas, mas esse é o maior comitê vivo, né? Liderado, vocês bem lembraram ele, pelo Eric Cosman, que iniciou essa jornada lá em 2001, né? Um colega nosso já esteve aqui no Brasil conosco, a gente tem reuniões com ele regularmente nos eventos da ISA. Então, esses documentos, eles são vivos, né? E aí, para complementar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você comentou sobre o Secure by Design, ali na parte 4. Como que eu consigo descobrir se um produto foi projetado de acordo com as boas práticas da norma ou não? Um produto de automação industrial. Bem, quer responder essa aí, Guilherme?
Não combinamos a pergunta, hein? Posso sim. Vai lá. Posso sim. Eu, inclusive, primeiro, só complementando, a norma é um documento vivo, né? Ele vai sendo atualizado periodicamente, né? Só por curiosidade, nesse momento está acontecendo uma reunião do Comitê de Resposta a Incidentes. Até que eu faço Você está parte. faltando. Estou faltando. Mas, olha, principalmente esse 4142, a aplicação está cada dia mais importante. Eu estou participando de um projeto de óleo e gás desde 2024 e aí essa semana a gente até teve uma reunião presencial com os clientes que vieram ao Brasil e todos os fornecedores estão sendo obrigados a responder um questionário sobre a norma 41 e 42, tanto de como é que é o ciclo de vida, Sim. assistência técnica e as capacidades que eles têm do próprio equipamento, independente da certificação, tá? Existem Uma coisa institutos que certificam esses produtos, né? Você pode buscar em alguns órgãos, daí vocês podem depois entrar em contato conosco se vocês quiserem conhecer como, né? Mas um deles é do próprio ISA, né? O ISA Secure Institute. E ele é um órgão independente da ISA, mas ele é um órgão para certificar produtos. Então, ali você pode fazer a busca, ele emite o certificado. Então, você está exigindo os documentos, os questionários dos fabricantes, mas esses certificados também têm essa validade internacional de que, validando que aquele produto, aquele modelo, naquela versão, ele atende aos requisitos de design Secure by Design da norma, correto? Isso, exatamente. É que o programa de certificação, o ISA Secure, ele tem alguns laboratórios credenciados, né, que fazem os testes, mas o processo de certificação é um processo longo. Né? Ele não é trivial a certificação do produto. Então, independente da certificação, e a certificação é emitida e o produto continua sendo desenvolvido. Sim. Por isso que eu falei, aquele modelo, Então, aquela versão, né? Isso, exatamente. Então, cada dia mais a gente precisa, as empresas estão cobrando essas normas para que ele possa ser um fornecedor. Exato. Muito Então, bem. realmente, e não é o primeiro projeto que eu vejo isso acontecer. Mas dessa vez, foi interessante porque para homologar o fornecedor, ele já tinha que responder o questionário. Perfeito. Avançando aqui, eu coloquei aqui como curiosidade, tá? O investimento para você comprar esse documento da ISA, o preço lista e o preço como membro da ISA. Esse documento ele é licenciado para o nome do usuário que o compra, né? Então ele vem ali com o seu nome dentro do documento, né? Para que a questão de propriedade intelectual, de enviar esse documento para frente, né? Então, se você quiser ter acesso a todos esses documentos, eu fiz aqui uma conta rápida de cabeça, cerca de $1.600 de investimento para ter esses documentos todos, como preço lista, né? Agora, você sendo membro da ISA, como eu, como o Guilherme e o Eric somos membros, nós acessamos a leitura desse documento online com o nosso usuário de membro, né? Com o nosso login de acesso de membro ISA, tá? Então, aí fica extremamente barato, né? Eu colocar uma membresia da ISA no Brasil, ela custa metade do preço do que lá fora, né? Custa $79 anual, me dá permissão de acesso à leitura a todos esses documentos. É só uma questão aqui, uma questão de comparação, né, de investimento. Agora, não, eu quero ter esse documento impresso na minha empresa, então aí você entra em contato com a ISA para você fazer essa aquisição para a sua empresa, tá? Avançando aqui um pouquinho, vamos entrar no programa propriamente dito, como que funciona
Esse é um programa de certificação de profissionais, né? Não da empresa, não do produto, mas Isso. esse é o programa de certificação profissional. Como que funciona esse programa? Basicamente, ele é estruturado em 4 cursos, 4 módulos. Cada um desses módulos vai abordar, né, diferentes assuntos, e aí, a cada final de cada módulo, você passa por uma prova de certificação. Então, aqui do lado direito, eu tenho aqui um desenho, né, um diagrama mostrando que eu tenho que necessariamente iniciar pelo primeiro módulo de treinamento e obter a certificado número 1, né? Para então optar para qual dos módulos seguintes eu quero fazer. Não existe uma ordem certa, existe uma ordem recomendada, mas não obrigatoriamente seguir nessa ordem. E a cada final de curso, você recebe um voucher para você realizar a prova de certificação. Ao final, realizando as 4 provas de certificação, você automaticamente recebe, né, o logo, né, você é aprovado no programa como um todo e recebe aqui a insígnia de Cybersecurity Expert da ISA IEC 62443, né? Então, conta um pouquinho para a gente, vocês, Eric e Guilherme, como que é estruturado esses 4 módulos, e depois a gente vem falar sobre a novidade que a gente vai lançar aqui no Brasil esse ano, dos 4 módulos juntos, né? Um bootcamp que a gente vai fazer em julho. Mas vamos falar aqui um pouquinho desses 4 primeiros módulos, como que eles funcionam, qual é o assunto que é tratado em cada um deles, e a duração de cada um deles. Muito bem. Como se fosse uma trilha de conhecimento, ele foi Uma muito trilha. elaborado para ser uma trilha que você vai somando um conhecimento, né? No meu ponto de vista, de uma maneira até que muito lógica, né? O primeiro treinamento, que é o de fundamentos, né? Que é o IC32, ele é um overview geral de todos os capítulos da norma, para a gente entender, né, o que é cibersegurança OT, o que é a base da norma, os conceitos. E é interessante porque ele é um treinamento focado para a pessoa que é de IT conhecer um pouco do mundo da automação, os conceitos, as nomenclaturas, né, que a gente usa no mundo da automação, e para quem é de automação, também conhecer esse universo de IT. Então, ele tem um misto de informações interessante. Então, seja qual área você trabalha, você acaba absorvendo muito conhecimento nesse C32. Né? É um treinamento de 2 dias, ele é bem intenso, praticamente um treinamento com PowerPoint, com discussões, não tem tanto laboratório, né? Mas a ideia é que você se aprofunde e entenda de uma maneira um pouco mais macro os 4 grandes grupos da norma e a importância de cada um e aonde a gente aplica cada um. Tá? Quer explicar o segundo, Guilherme? Pode ser. A parte o segundo curso, a IC33, que é o Risk Assessment, ele vai te dar a capacidade de fazer o risk assessment tanto de alto nível quanto detalhado, né, que é uma fase fundamental para a certificação da tua infraestrutura. Diferente do mundo de TI, o Risk Assessment para o OT, ele leva em consideração também a segurança operacional, o segurança para pessoas, meio ambiente e integridade da planta, né? Então, inclusive, tem vários lugares chamam de Cyber HAZOP, né? É como se fosse uma análise de riscos do processo. Então, a gente tem uma série de estudos e alguns laboratórios nesse curso. Esse aí já são 3 dias, né? É bastante corrido, então é intenso mesmo o curso. E no final você já vai ter realizado uma análise de risco de alto nível, análise de risco detalhada,
dentro do curso. Então, você vai estar preparado para fazer essa avaliação de risco dentro da tua planta. Perfeito. Muito bem. E aí vem o terceiro treinamento, que é o 34. O que Bem, diz esse o de 34? design. Então, seguindo essa sequência lógica, né, a gente aprende primeiro os fundamentos, quais são as bases da norma, e depois um processo que é o que a gente faz no dia a dia, né? Não adianta eu pular em uma etapa e já tentar implementar cibersegurança na minha planta sem saber o que eu tenho, sem ter visibilidade, sem fazer o risk assessment, né? Então, primeiro eu faço o risk assessment, tenho essa visibilidade, e aí eu tenho com o risk assessment, o output desse risk assessment é a classificação dos meus níveis de risco cibernético, que é o tal do SL, Security Level. Então, eu vou definir para uma área, para um processo, para uma malha, um SL2, um SL3, com base nessa classificação de risco cibernético, a gente vai fazer o tal do design, né? Ou seja, a gente vai pensar em como implementar contramedidas para mitigar esse risco. No fundo, é análise de risco cibernético. Qual é a probabilidade de alguém conseguir chegar naquela área e atacar o meu sistema do jeito que ele está hoje? É alta? É baixa? Se ela for alta, eu tenho que entrar com contramedidas para minimizar esse risco para riscos aceitáveis. No IC34 é onde a gente começa a entender quais são os recursos, quais são as ferramentas, os produtos no mercado que a gente tem para implementar essas contramedidas. E assim como no IC32, 33, a gente tem uma carga de laboratório prático muito intensa. Então, a gente vai realmente, no IC33, a gente vai fazer o Risk Assessment, a gente vai simular um ataque, a gente vai usar o Kali Linux, a gente usa, cada aluno acessa um laboratório físico real, via TeamViewer, né, lá nos Estados Unidos, que tem PLC, tem Firewall, tem Switch, tem uma série de equipamentos ali. No IC33, a gente também vai usar esse mesmo laboratório para entender como funciona um IDS, para ter visibilidade. Então, tem uma carga não é só teórico, tem uma carga de laboratórios muito intensas nesses treinamentos também. Né? E completa com 4 aí, Gui. E aí o 37, sobre o que é? O 4, só complementando, o 4, na realidade, o 34, a saída do risk assessment vai gerar os insumos para a gente fazer o redesenho da arquitetura. Isso. A principal estratégia de segurança cibernética para a área de automação é segregação e controle de fluxo de dados. Então, como é que eu vou desenhar essa arquitetura? Por que eu coloco um firewall aqui e não coloco ali? Vai ser definido nesse curso de C34. Você vai aprender a redesenhar a arquitetura de forma segura. Que é chamada né? zonas e conduítes, correto? Chamada zonas e conduítes, exatamente. Isso aí. Tá? E o 37 já vai tratar da operação e manutenção da segurança cibernética. Né? Então, depois que eu já tiver tudo implementado, como é que eu garanto que eu continuo seguro ao longo do tempo? Né? Então, todo o programa de governança dessa segurança e como é que eu faço para garantir que meus processos vão estar alinhados com os processos de segurança. Tá? Então, o IC34 trata desse programa de governança e manutenção dos controles que você Só já corrigindo, implementou. 37, tá? O 37, Isso. exatamente. É o certificado Perfeito. 4. Isso. Então, eu queria chamar a atenção duas coisas aqui, né? São 4 módulos, eles não têm referência direta às 4 partes da norma que a gente viu lá na documentação da norma, tá? Então, por favor, não confunda essas duas coisas, tá? Você vê que a gente aqui não está falando da parte 4 da norma, que é o Secure by Design, por exemplo, né? Onde não faz parte do escopo dessa certificação de profissional da indústria, correto? Bem lembrado aqui, esse curso aqui, como o Eric comentou, tanto para o profissional de IT quanto o profissional de OT, né? Então, ele tem
um apelo aí para as duas áreas, ele não tem limitação ou requisito que seja um profissional de chão de fábrica ou de IT, né? Então, ele vem aqui trazer os conceitos nivelando para os dois mundos, tá? E como que funciona essa novidade aqui? Então, e outra coisa, o primeiro curso, vocês comentaram 2 dias, né? O segundo curso é de 3 dias, e o terceiro e o quarto curso, quantos dias são? São 3 dias também. Também Todos os 3 outros dias. módulos, 3 dias. 3 dias cada um, perfeito, Uhum. tá? Então, 2, 3, 5, então, no total 11 dias de treinamento completos, É isso aí. correto? Lembrando que aqui a terminologia, vocês comentaram que o curso é o IC32, mas a gente tem aqui a terminologia V no final dos treinamentos que nós oferecemos aqui em português no Brasil, porque nós oferecemos a modalidade virtual desses treinamentos, que são com aulas agendadas, professores ao vivo, online, e com acesso remoto ao laboratório, que está reservado para essa turma que vai ser realizada. A gente vai colocar as datas já planejadas desse ano aqui, na sequência, né? Então, o laboratório da ISA, com toda essa infraestrutura de acesso remoto, está reservado para essas turmas aqui no Brasil, tá? E o que é o IC48 que a gente vai oferecer aqui em julho? Ele é uma reunião do módulo 2, 3 e 4, é isso, Eric? Exatamente, né? No passado a gente tinha que agendar o módulo do 33, 34 e 37 em datas separadas. O ano passado a ISA, nos Estados Unidos, fez uma experiência de consolidar esses 3 módulos em uma única semana, né? Foi muito bem aceito pelo mercado, porque a gente acaba repassando, os treinamentos separados, a gente repassa parte um do outro, né? Então é possível consolidar esses 3 módulos finais numa única semana, para otimizar o tempo de todo mundo. Então, E ao aí, invés para de isso, 3, 6, 9 dias, fazer esses em 3 5 dias. módulos em 5 dias intensos É, aqui. é intenso, porque são 5 dias, 8 horas direto, né? A gente tem Uhum. uma carga horária mínima que a gente também tem que cumprir dos treinamentos. Então, é intenso, mas aquela pessoa que talvez não consiga ter uma agenda tão flexível para fazer em meses separados, viaja muito, né? Fica mais fácil da gente concentrar numa única semana. Então, a primeira turma, o pessoal dos Estados Unidos fez o ano passado, em 2025, teve uma grande aceitação do mercado, foi um Já sucesso. fizemos uma turma dessa, não lembrava. Lá fora, sim. Lá fora, Tá. sim. E aí, esse ano, a gente decidiu criar essa agenda Não também para o entendi. Brasil. Bom, e aqui eu queria também chamar a atenção que os treinamentos eles são ministrados em português, mas todo o material apresentado é em inglês, e a prova de certificação, como é uma certificação internacional, é uma prova em inglês, tá? Então, aqui tem um melhor entendimento, você pode fazer suas perguntas e respostas todas em português, mas o material e a prova em si são em inglês, tá bom? Mais algum comentário aqui? Posso avançar? Não, pode Avançando, avançar. como que a gente se prepara para esses treinamentos, né? Então, dentro da página de cada curso, nós temos aí algumas leituras recomendadas assim, indicamos que sejam feitas previamente, assim como os nossos instrutores comentaram que os cursos são muito intensos, é muito conteúdo, então se você vier sem conhecimento nenhum de norma, você faz o treinamento, mas se você vier com o pré-conhecimento da leitura da norma, você vai ter um aproveitamento muito maior. Então, aqui estão selecionados 4 documentos, dentre aqueles 10 documentos de norma, são 4 documentos que nós recomendamos a leitura prévia para vir fazer o treinamento, tá? Então, estão aqui os 4 listados. Lembrando que para você, o que eu recomendaria aqui, se você quiser fazer a maior economia possível, né? Se filiar à ISA para você ter acesso gratuito a esses documentos. Então, você faz um investimento inicial de $79, se torna membro da ISA e acessa essa documentação para fazer a leitura. E nós recomendamos também a leitura
de alguns livros, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, se vocês conhecem algum desses livros, Guilherme e Eric, e o que que vocês indicam. Esses livros são publicações da ISA, que são 4 livros nessa primeira slide, mais 4 livros no segundo slide. São todos publicados pela ISA e escritos por profissionais muito, assim, renomados e reconhecidos no mercado internacional na área de cibersegurança, né? E tem alguns livros que esse aqui princípios de segurança, né, em sistemas de controle e automação industrial. Acho que esse é o principal deles. O que vocês diriam? Eu diria que é esse e o livro de redes industriais, que esse quarto Esse segundo industrial É o aqui, entrou. último. o último aqui, tá, Isso. tá. Ter O, um pouquinho de conhecimento de redes ajuda muito. os do meio, Isso. os dois do meio são mais voltados a essa introdução teórica aos conceitos de redes industriais. Protocolos, redes industriais, tal. Também são muito bons, tá? Eu conheço o segundo ali, tenho o segundo, inclusive, e recomendo bastante. Thaís, eu vou pedir para você liberar o áudio. Nós temos aqui, é o Felipe Costa, é o nosso, não sei se é o Felipe Costa, o É o instrutor que está Felipe, é aqui o com a Felipe. gente. É, Isso, Felipe. ele Isso mesmo, entrou. pessoal. Oi, Felipe, Entrei que aqui, bom dei ver. uma saidinha. Deu um break. Boa tarde a todos aí, Eric, Bom, Guilherme, Boa Ana e tarde, demais Felipe. colegas. ótimo. Boa tarde. Somente um comentário aí, acho que eu cheguei numa parte bacana aí. O primeiro livro, inclusive, ele faz parte do material que a gente entrega juntamente com os slides. Então, ele é Esse um aqui. livro... Isso, esse primeiro. Então, ele tem um pouco do fundamento, apesar de ele não ser cobrado nas provas, ele tem um bom fundamento teórico para os alunos poderem, né, associar os conceitos que a gente traz. Porque a gente vai falar basicamente de várias coisas em termos de segurança, da parte de governança. Então, o livro ele traz esses conceitos, né, de uma maneira mais, digamos assim, prática, né, no sentido de conectar todas essas ideias. Isso ajuda os alunos, então, que estão nesse processo de entrar, né, nessa área de segurança cibernética, a ter um pouco de contexto, porque o curso em si, ele é muito focado no uso, né, das ferramentas de segurança e na norma. 62443, em como que ela ajuda a indústria a ser mais segura, mas muitas vezes é bacana você ter esse contexto, né, dos outros assuntos que te ajudam, né, a conectar melhor essas ideias. Então, quanto mais cedo eu me inscrever para o treinamento, assim que eu me inscrevo, eu já recebo esse no formato eletrônico, é isso, Felipe, que você está me dizendo? E aí eu já consigo ter acesso a esse livro e poder lê-lo previamente antes do treinamento começar? É isso? Cerca de uma semana antes, geralmente entre 1 e 2 semanas antes, os materiais são enviados e o livro faz parte deste material que você recebe juntamente com os slides e algumas perguntas, né, de nivelamento que ajuda nós, instrutores, a entender um pouco digamos assim, do background dos alunos, né? A gente pode dar uma customizada de alguma forma para ajudar, né, aquela turminha específica a absorver melhor o conteúdo. Ah, legal. Então, cada um deixando... vai fazer um questionário, vai responder um questionário, é isso? Só deixando claro, né, que todo material digital. O livro também é digital, que você vai receber em PDF, Correto. né, Em não PDF. é versão impressa, né? E o que o Felipe mencionou, a gente chama de pré-survey. Todo aluno ele tem que responder um pré-survey, que são 20, 30 questões, mais ou menos, né? Que vem para o instrutor entender o nível de conhecimento e a gente vai dosando ali no treinamento, onde a gente vai dar um pouco mais de enfoque no material ou não, de acordo com o que a gente recebe de resultado do pré-survey. Esse pré-survey é o mesmo que está disponível no site da ISA? Eu queria... pergunta mesmo, eu não sei responder. Então, isso daqui... Na verdade, não. O que tem no site da ISA, pelo que eu me lembro, são vídeos de introdução ao que é cada treinamento, né? Esse teste de conhecimento aqui, que eu quero dizer. Teria que entrar para ver se é o pré-survey. Eu imagino que não, tá? Não lembro de ter isso disponível no site da ISA, né? Isso aqui, assim, se você está na dúvida se esse curso é para você, faz um teste de conhecimento. Então, aqui você entra no formulário, né?
E você vai... nem sei se o link está correto aqui, mas você vai fazer uma verificação do seu conhecimento nessa área, né? Nessa área. Tá. Muito bem. Seguindo aqui, leituras recomendadas. Falamos dos documentos de norma que você, como membro da ISA, acessa. Falamos dos livros recomendados, edições da ISA, né? Todos esses livros têm um link aqui para você acessar e são comprados através da editora Wiley, que nós acabamos de passar, né, toda a operação de venda de livros para essa editora. Você compra através do site deles. E só um comentário aí, Ana, também tem 2 livros aí do Steve Mustard, né, que está falando aí, o Mission Critical Operation Primer, e ele é instrutor também da ISA, sim, né, então ele foi, né, presidente da ISA aí alguns anos atrás, é uma pessoa que ajuda muito a comunidade, então nós instrutores, eu particularmente também já tive a oportunidade de conversar várias vezes com ele, então faz parte, né, desse corpo docente, né, que a gente tem acesso, inclusive, para trocar ideias, né? Então, esse é um dos grandes benefícios, né, também de você fazer o curso oficial, que você tem acesso, né, aos instrutores e à comunidade que, na verdade, está formando aí não só, né, a norma, mas também todo esse conhecimento que dá base a ela. Bem lembrado. Como membro da ISA, você tem acesso ao ISA Connect, que é essa plataforma de conversa, né? E ali você tem uma trilha, né, especificamente sobre a norma de cibersegurança, que tem diversos questionamentos e respostas. É uma comunidade ativa que se ajuda ali em questões de conhecimento e de indicações. É bem legal. O Steve, inclusive, teve no final do ano passado aqui no Brasil, num evento, você bem me lembra aqui, né? Muito bem. Seguindo, então vamos só apresentar, nós já temos agora 10 minutos para finalizar nossa apresentação de hoje. Lembrando que isso daqui vai ficar gravado e disponibilizado no nosso canal YouTube. Nós, então, aqui falando um pouquinho sobre experiência recomendada do profissional, né, de 3 a 5 anos de experiência em segurança de cibernética de TI, ou 2 anos na área de engenharia de controle de processos, conhecimento prévio da norma, naquelas leituras que nós falamos, né? E, obviamente, que o certificado número 1 é o obrigatório para avançar no programa. Então, você faz o curso número 1, faz o teste, tira o certificado número 1 para avançar no módulo 2, 3 ou 4, né? No 33, 34, 37, ou nos 3 juntos aqui no bootcamp que a gente vai fazer em julho aqui de 40 horas, né? Então, as informações para inscrição de todos os treinamentos através da Seção São Paulo, se você não vai encontrar essas turmas no site da isa.org, você vai só encontrar essas turmas em português no site da ISA São Paulo. É uma parceria de trabalho com todas as seções do Brasil, né? Não é um trabalho só da ISA São Paulo, mas todas as seções participam conosco dessa empreitada de trazer esses treinamentos para cá. Esse investimento, se vocês olharem o investimento dos cursos originais no site da ISA, o curso em inglês, ele é superior a esses valores, né? Então, nós temos aqui uma precificação especial para membros da ISA no Brasil. Só quem faz essas turmas em português que tem esse preço diferenciado. E aqui é o preço Listra, para quem não é membro da ISA, o preço para quem é membro da ISA. Então, se vocês... para se tornando membro previamente, tem o link aqui para entrar, fazer a membresia, né, por $79, você faz direto no site da ISA. E para você se cadastrar nesse treinamento, ao se filiar como membro da ISA, você seleciona qual seção da ISA no mundo, são aí, não lembro, mais de 200 sessões no mundo, não lembro o número exato, mas aqui no Brasil são 7 sessões. Escolha uma destas 7 sessões para você estar vinculado. Estando vinculado a uma dessas 7 sessões da ISA no Brasil, seja São Paulo, Campinas, Bahia, Minas Gerais, Curitiba, Rio de Janeiro ou Vale do Paraíba, você então tem acesso a se cadastrar nessas turmas em português com esse desconto, com esse diferencial, tá? Aí formas de pagamento, tudo isso é feito no Brasil, através da ISA São Paulo.
e a ISA São Paulo realiza a sua inscrição, né? Organiza a sua inscrição com a ISA Internacional, envia os seus dados cadastrais e você recebe por e-mail diretamente da ISA Internacional a sua inscrição, todo o material que eles comentaram aqui antes de iniciar o treinamento, os PDFs dos slides, o livro, tá? E aquele questionário para vocês se apresentarem aos instrutores, se eles puderem orientar melhor a turma conforme a classe, né, conforme a turma. Comentários aqui, Guilherme, Eric e Felipe? Acho que não, tá claro. Somente Ana, só reforçar que, eu não sei se já foi falado, né? Mas o material, ele é em inglês, né? Sim. E a aula, ela é ministrada em português. Sim. Então, embora tenha, né, esse convênio, ele é oficial da ISA, o material, ele é todo oficial e por essa razão, inclusive, que ele é todo em inglês. Mas aí o instrutor, ele tem, né? Obviamente, a gente ministra isso em português e a gente ressalta, né? Sempre alguns termos que são importantes, porque a prova de certificação também é em inglês. Então, é importante só enfatizar isso aí. Tá, legal. E a primeira turma desse ano nós vamos inaugurar agora em março, né? Já as inscrições já estão abertas para o ano inteiro, na verdade, tá? A primeira turma em março e a turma módulo 2, 3 e 4, na sequência nos meses de abril, maio e junho. O instrutor que vai ministrar é um desses três que está aqui conosco, vai depender da disponibilidade de cada um no momento, tá? Segundo semestre, iniciando novamente uma turma do módulo 32 no segundo semestre, em agosto, setembro, outubro e novembro. E se você quiser fazer esse bootcamp aqui dos três juntos em julho, obrigatoriamente você tem que fazer esse primeiro do IC32 agora em março. Ana, são só essas turmas ao longo do ano inteiro? Não, essas são as turmas regulares que já estão com os laboratórios reservados e programados, tá? Posso abrir uma turma específica só para minha empresa? Pode. Converse com a Thaís, a gente vai passar o contato dela, nossa gestora aqui da ISA São Paulo, que ela vai ver a disponibilidade tanto do laboratório, né, do equipamento para ser utilizado nos laboratórios, quanto dos instrutores. Então, havendo disponibilidade dos dois, a gente pode agendar essa turma extra, específica para uma indústria ou uma turma extra. Olha, eu quero fazer... tenho 10 pessoas para fazer esse daqui em julho e eu não fiz aqui em março. A gente consegue abrir alguma no meio do caminho? Conseguimos, mas não é garantido. Isso que eu quero deixar claro para vocês. Uhum. Essas são as turmas garantidas, tá? Fala um pouquinho sobre a certificação. A gente tem mais 5 minutinhos e eu quero abrir depois... terminando a gravação, a gente abrir para perguntas. Quem quiser ficar com a gente, ficar mais alguns minutos com a gente, fazer suas perguntas diretamente para os instrutores, fiquem à vontade, tá? Então, aqui nós colocamos o contato de cada um que está aqui hoje, inclusive da gestora da ISA São Paulo. Nós estamos abertos a receber seus questionamentos via WhatsApp, então divulgamos aqui nosso WhatsApp, nossos e-mails profissionais. Lembramos que todos nós aqui, tanto a Ana quanto os nossos instrutores também trabalham em outras empresas, nós somos voluntários aqui nesse trabalho com a ISA, tá? E esse exame de certificação, Felipe, Eric e Guilherme, como que funciona? Eu tenho que pagar por esse exame, já está pago? Ele vale por quanto tempo? Eu tenho que renovar minha certificação? Como que funciona isso? Aqui no chat tive umas perguntas que eu fui respondendo já sobre Por o favor. voucher, né? Uhum. O voucher está incluso no valor do treinamento. Então, uma vez que Legal. você contrata o treinamento, ao final do treinamento, você vai receber o voucher para agendar a sua prova, né? Se o professor der presença todos os dias, né? Tem frequência, tem presença, tem lista, tem tudo isso. Não é só estar lá online no Teams, precisa realmente participar e a gente controla isso no dia a dia, né? Então, você recebe esse voucher para agendar a sua prova. É uma empresa terceira que chama Measure Learning, que você pode fazer com o Proctor online, você pode agendar para ir num local específico, nas principais capitais do Brasil, e fazer a prova, que é uma prova também online, né? E eu adianto que não é fácil. Não adianta você achar que você fez o treinamento, que você não vai estudar e que você vai passar na prova.
Não é assim. A gente teve várias pessoas que foram reprovadas, e eles têm que fazer todo um processo de comprar um voucher adicional para certificação. Aí tem que E aí, pagar uma taxa, é tem que isso. pagar uma taxa para poder fazer a prova de novo, né? E aí, Gui, Felipe, aí fala um pouquinho da prova. A prova. Quer falar, Felipe? Fala aí. Não, pode falar, Guilherme. Pode falar, por favor. A prova é uma prova. Quem já fez prova do Prometric, Cisco, uma prova parecida, né? Você tem um tempo para fazer as questões todas. Importante, se você na tua casa não tem condições de ficar sozinho no ambiente, faça no centro de aplicação de prova, porque se alguém interromper a prova, ela para na hora. Ela é Né? cancelada. Ela é cancelada. E vira e mexe, quem está monitorando pede para você pegar o notebook, rodar para ver se não tem ninguém, né? Se não tem nenhum equipamento e tudo mais. Então, quando for fazer a prova, precisa estar num local fechado, tranquilo e que não possa ser interrompido. Quanto tempo que E você tem para precisa fazer a estudar. prova? São 2 Se não me horas, engano, Ana. 2 2 horas. horas, né? 2 horas. E praticamente são 75 perguntas, é isso? Em inglês, para serem respondidas em 2 horas, correto? Eu acredito que seja um pouco mais do que 90, eu 75. acho. 90. De 90 75 a 100. Tá, Isso, aqui tá. isso. 90 90 questões. perguntas. São perguntas de múltipla escolha, mas nem todas. Algumas você tem que arrastar, desenhar, tal. E uma prova não é igual à outra, tá? Puta, eu reprovei aqui, mas mais ou menos eu sei quais são as perguntas, tal. Não necessariamente as mesmas perguntas vão cair na prova quando você for fazer de novo. As perguntas mudam, Bom, e esse certificado, uma vez que eu recebo essa certificação, eu tenho que renovar isso de quanto em quanto tempo ou não preciso renovar? Como funciona? Precisa ser renovado. Precisa ser renovado, né? Eu, agora de cabeça, se eu não me engano, são 3 anos, se eu não me engano, que 3 ela tem anos aí. aqui. Isso. Isso, beleza, que tá pequeno para mim aqui, então ainda bem que foi de cabeça certa. São 3 anos e o processo de renovação ele é bastante simples, né, comparado com outras certificações. Então, atualmente a ISA, obviamente, você assina, né, um termo, né, quando você responde as perguntas dizendo que é verdade e está passível aí de ser auditado depois. E você tem alguns critérios, né? Ou você estar trabalhando na área, ou você ter estudado. Ele te dá algumas diferentes perspectivas que é simplesmente você checar quando você for renovar, né, a sua certificação. Ele vai falar, você trabalhou na área, você teve algum projeto, ou de alguma outra experiência que está relacionada, e aí você tica, né? Ali checa ali o checkbox ali, para qual critério que você se encaixa. E é simplesmente isso. Eles, a princípio, não pedem nenhum tipo de comprovação, né, para essa informação. E aí você paga uma taxa, se eu não me engano, é de $150 por certificação. E aí você automaticamente renova a sua certificação por mais 3 anos. 150 para não membros, 120 para membros, deve ser, Ok, né? perfeito. Tá. Muito bem. Dúvidas? Tem aqui o e-mail geral da Isa São Paulo, tá? A Thaís é a nossa gestora, ela responde, mas também estamos todos nós à disposição para tirar suas dúvidas posteriormente. E Eric, você foi respondendo as perguntas do chat. Quem quiser abrir o microfone, fazer sua pergunta, podem conversar com os instrutores, tirando todas as dúvidas, ou se não, depois, quando quiserem. Aí aproveito agradecer a presença de todos, quem quiser se desconectar já, e espero que tenha sido esclarecedor, né? E obrigada a todos aqui pela presença. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Falando aqui de Fortaleza, no Ceará, Opa. na área de automação, ela é uma área de pré-requisito para certificações ou somente a área de TI? Talvez já tenha sido respondido, mas eu não
eu não tenha percebido. Essa pergunta é muito boa, então, mesmo que a gente já tenha falado sobre essa, é importante que a gente reforce, né? Quer falar um pouquinho, Eric? Ou quem quer? Não é necessário você ser da área de automação. É, inclusive, comum a pessoa que está fazendo o primeiro curso não ser da área de automação. A gente teve várias turmas no ano passado que era pessoal que não era de automação entrando na área de automação. Tá? Então, o primeiro curso não precisa. Os outros cursos é interessante que você tenha conhecimentos básicos, mas não é obrigatório. Se você tiver conhecimentos básicos de redes, indústria, sistemas de escada, sistemas industriais, vai facilitar o seu entendimento. Tá? E aí, inclusive, tem uns livros, acho que aqui, que são interessantes, que justamente ele complementa. Se você não tem conhecimento de uma internet industrial, vale a pena uma leitura sobre o que diferencia a internet da internet industrial, né? O que diferencia uma rede de uma rede industrial? Acho que esses livros estão aqui para auxiliar esse nivelamento entre esses dois universos. É por aí? O que você acha, Guilherme? É isso mesmo. Nivelamento, todos nós aqui também, instrutores, sempre fazemos artigos no LinkedIn, publica em congresso, né? Então vocês podem seguir também, que vocês vai adquirindo conhecimento para poder seguir. Assim, eu diria, se você é um cara puro de TI, faça o primeiro curso para você saber onde é que você está pisando. Isso aí, boa. Aí você já vai entender qual é o quanto você precisa estudar para fazer os outros. Excelente. Mais perguntas? Fiquem à vontade. Eu tenho mais uma pergunta, mesma pessoa aqui perguntando outra coisa. Existe algum plano para empresas onde eu possa definir grupos de colaboradores da minha empresa dentro desse plano para que eles possam ir fazendo os treinamentos e depois certificações? A gente pode organizar datas específicas para vocês, se vocês quiserem fazer em grupo, mas, de novo, né, ali, essas datas aqui são as datas já programadas e garantidas ao longo do ano. Então, se você conseguir se programar dentro da sua empresa, que esse grupo participe, inclusive é interessante que você faça com outras pessoas de outras empresas, porque tem uma troca muito grande aí de informação, de colaboração entre os próprios participantes de empresas diferentes, né? Vale a pena esse networking também durante o treinamento entre diferentes empresas, né? Mas também é possível programar uma turma específica, um programa específico para a sua empresa. Obviamente, a gente vai conversar sobre o número mínimo de alunos, sobre disponibilização dos nossos instrutores aqui do Brasil, né? E principalmente do laboratório nos Estados Unidos, se a gente consegue reservar, porque esse laboratório ele é usado, pensa que ele é usado para países do mundo inteiro realizarem esses treinamentos, né? Então, a equipe, todos os treinamentos dos Estados Unidos usam esse mesmo laboratório, Canadá, México e outros países compartilham esse mesmo laboratório, tá? Mas respondendo sua pergunta, sim. Se você quiser, aí conversa com a gente, manda um e-mail aqui para isasp@isasp.org.br, que a gente programa direitinho isso com você. Ok, falando em membresia, Isa, existem planos voltados para empresas ou somente para profissionais? Boa pergunta. A ISA é uma sociedade de profissionais de automação. Então, nós não somos uma federação de indústrias, não é voltado à indústria, é voltado ao profissional. Falando um pouco de ISA, né? A ISA foi formada em 1945, veja, são 80 anos aí de história de desenvolvimento da ISA, né, com os profissionais. Nosso principal objetivo é a geração de documentação técnica, de certificação e capacitação de profissionais. Então, estamos aqui para nos unir, para criar normas, criar roteiros, criar documentos que ajudem os profissionais no mundo inteiro. Tá? Então, a sua empresa pode querer que os seus
profissionais se filiem à ISA, mas a filiação é por profissional. Respondido? No ano Sim, passado respondi. tiveram algumas empresas que pagaram a anuidade Sim. para os seus profissionais. Pode negociar com a tua empresa. É um Exato. bom negócio. Você tem um profissional que é membro ISA, ele já tem acesso a todas as normas, por exemplo. Sim. Então, só isso já Inclusive, valeu se você pretende fazer a turma de março e quiser já ir se preparando, lendo as normas, já filie-se à MISA. Assim você já tem acesso a essa área do site. Eu acabei não mostrando nada do site para vocês, mas eu posso mostrar agora, né? Você vai poder acessar a uma área chamada PubHub, né? O PubHub é uma área onde eu tenho vários documentos liberados para os membros da ISA. Então, eu estou conectada aqui. E tem uma área onde eu tenho... Opa, eu pedi para traduzir aqui para o português o meu site, mas eu vou pedir para não traduzir, para vocês verem aqui, ó, padrões, né? Standards, né? Traduzido para padrões, mas são as normas. Então, aqui eu tenho acesso aos documentos por tipo de norma, e se eu selecionar normas de cibersegurança, né? Eu tenho aqui todos os documentos que eu citei durante a apresentação, e se eu quiser ler a primeira parte, né? O primeiro documento, eu entro numa plataforma de visualização, e essa plataforma ela está logada com o meu usuário, então eu tenho a leitura da norma em si, tá? E ela está, inclusive, ó, licenciada para o meu e-mail de login. Então, eu não consigo isso aqui imprimir, fazer print, não consigo baixar. Esse documento está disponível online para visualização. Mas eu posso aqui fazer as minhas anotações, eu posso fazer os meus desenhos, eu posso interagir com esse licenciado aí para o meu usuário, tá? E assim eu tenho acesso a todos os documentos de normas, né? Seja da norma da cibersegurança, ou seja, documentos de outras normas. Então, eu posso também acessar as normas de safety, de controle batelada, gerenciamento de alarmes, a mais, né, conhecida aí, a ISA 5, que é de instrumentação simbologia, né? Você fazer um projeto de automação. Então, normas de sistemas sem fio, válvulas e aí por diante, né? Então, para cada uma delas, eu consigo ir acessando aqui o documento da norma para essa leitura, tá? Respondido aqui com relação à documentação, profissionais, que mais? Perguntas? Bom, eu queria só encerrar parabenizando vocês por esse momento, né? Para a gente é bem enriquecedor. É a primeira vez que eu participo. E a pergunta seria só o seguinte: vocês fazem de forma periódica, mensalmente, ou é por temporada? Essa apresentação aqui? Olha, a gente ou faz... outro tipo, né, de apresentação como essa? Se vocês quiserem, a gente pode fazer sobre demanda, mas essa apresentação foi gravada e ela vai ser disponibilizada aqui no canal YouTube da ISA Seção São Paulo nos próximos dias. Então, ISA São Paulo Section. Aqui, vocês podem entrar nesse canal e vocês vão ver, inclusive, a apresentação feita no início do ano passado, né? Aqui vocês vão ver também uma série de apresentações sobre diferentes normas. Então, a gente fez uma série no passado chamada Normas ISA em Foco, e você pode assistir a gravação, por exemplo, sobre a norma... a norma esse daqui, acho que é 88 que a gente fez, deixa eu ver. Esse aqui foi de controle de bateladas, tá? E para quem não gosta de vídeo, e é como eu gosto de me distrair no trânsito de São Paulo, Spotify, normas ISA em foco. Será que tem? Que eu tenho uma sessão, uma hora de bate-papo com um especialista em cada uma das normas da ISA que nós selecionamos. Então, é uma entrevista, né? E ele vai falando sobre o objetivo dessa norma em si, do que ela aborda, onde que ela é aplicada. Então, quem quiser saber sobre a ISA 100, por exemplo, as pessoas me falam assim, Ana, você pode palestrar sobre a ISA 101, né?
Sim, eu posso, mas se você quiser, a palestra está pronta aqui. A gente convidou aqui, por exemplo, o Marcelo Salvador, é um dos nossos convidados especialistas da 101. Você tem aqui o webinar gravado, ou você pode assistir no formato de podcast, a mesma gravação aqui, né? Então, fica a dica aqui para vocês, quem quiser. Mas respondendo a pergunta feita, sim, a gente pode também fazer customizada para um grupo de pessoas, se vocês quiserem, tá? É claro que, lembrando, somos todos nós aqui voluntários, então esse tempo nosso é precioso, a gente doa esse tempo, sempre que é um tempo na hora do almoço, encaixe dentro das nossas atividades profissionais, tá? Então, nós não somos funcionários da ISA, por isso que a gente sempre faz essa gravação e disponibiliza, fica livre acesso, mas sim, a gente está à disposição. Eu acho só que falar que eles também têm as outras sessões da ISA, né, que promovem Também. seminários e tal. Então procura a ISA, ISA Section, né? ISA tem Rio de Janeiro, Bahia, Minas Isso. Gerais, Curitiba. Então, tanto no LinkedIn quanto aí direto no Google, você vai achar várias sessões que têm eventos periódicos sobre diversos assuntos. Então, é uma maneira boa de você se inteirar. Isso, vocês podem seguir também, ó, você tem o site de cada uma delas, mas no LinkedIn também você encontra todas elas com páginas e você pode seguir. Então, você vai recebendo aí notícias e às vezes palestrantes na sua região. Ó, eu quero uma palestra, assistir uma palestra na minha região aqui em Minas Gerais, eu fico em Belo Horizonte, o que a ISA está fazendo na minha região, né? Então, eu sigo aqui e acabo recebendo as atividades de palestras, eventos, né? Tem bastante coisa acontecendo em cada uma das sessões regionais da ISA. Essa dica também. Bom, encerramos aqui, então, a nossa sessão. Deu 1h15 de gravação. Muito obrigada a todos os participantes. Mais uma vez, aí, lembrando que seguimos todos à disposição. E nos próximos dias essa gravação já vai estar disponível para vocês. E se vocês quiserem a apresentação em si, peçam para a Thaís, para a ISA SP, que a gente encaminha no formato PDF para vocês por e-mail. Obrigada, Guilherme. Felipe, que chegou aí e conseguiu dar uma fugida do evento que estava, e Eric, principalmente vocês três, esclarecendo aí as dúvidas de todos. Pessoal, boa tarde aí. Até mais.